Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as invasões holandesas no Nordeste brasileiro. Mas para falarmos das invasões holandesas, nós temos que voltar um pouquinho ao tempo e relembrar do processo de União Ibérica, para entender o porquê que esses holandeses resolvem ocupar o Nordeste brasileiro. A União Ibérica foi aquele processo desencadeado a partir da morte de Dom Sebastião, rei de Portugal, na Batalha de Alcácer Quibir contra os árabes em 1578. Logo em seguida da sua morte, seu tio, o cardeal Dom Henrique, ocupa o trono português, porém, como ele já estava muito idoso, ele acaba falecendo em 1580. E aí ocorre um vácuo de poder, né? Esse vácuo de poder, o rei Filipe II da Espanha, que era neto do rei Dom Manuel I de Portugal, reivindica o trono para a Espanha. E nesse processo de reivindicação, Portugal acaba sendo anexado à Espanha e Filipe II da Espanha passa a ser também Filipe I de Portugal. E aí tem um processo que nós chamamos de União Ibérica. Esse processo ele vai durar de 1580 a 1640, que não é nem o caso da temática da aula. Em paralelo ao que estava acontecendo em Portugal, os Países Baixos eram uma possessão espanhola. Eram 17 províncias que eram vinculadas ao governo espanhol, a coroa espanhola. E no mesmo momento que está ocorrendo esse processo de unificação em Portugal, essas 17 províncias, chamadas Países Baixos, resolvem se rebelar contra a coroa espanhola, contra o domínio espanhol. E se declaram independentes em 1581. A Holanda, que eram as 7 províncias mais ao norte, se declara independente em 1581. E aí inicia-se uma guerra entre a Espanha e a Holanda. Em paralelo, simultaneamente, que está acontecendo o processo de unificação das coroas ibéricas, de Portugal e de Espanha. Bom, essas 17 províncias, que sempre se destacaram pela questão comercial, pela questão do financiamento dos descobrimentos e das expedições, elas eram muito próximas do governo português, antes da União Ibérica, porque eles eram aliados comerciais. Muitos dos banqueiros dessas províncias investiam nas expedições portuguesas. Porém, isso acaba a partir do momento que ocorre a União Ibérica, porque Portugal passa a ser domínio da Espanha. E a Espanha, por ter declarado guerra às províncias dos Países Baixos, e os Países Baixos terem ficado independentes e declarado guerra à Espanha, essa guerra, consequentemente, tem como desdobramento uma guerra a Portugal e as suas regiões que eles ocupavam. E aí fica um estado bélico entre a Península Ibérica e as repúblicas das Províncias Unidas, que era o nome que os Países Baixos vão ter naquele momento. Em 1602, eles vão criar a Companhia das Índias Orientais, que tinha como principal finalidade atacar os domínios das coroas ibéricas, das coroas unificadas ibéricas. E essa companhia, durante esse período que ela vai surgir, de 1602 até 1620, ela vai apenas atacar o comércio marítimo, né? Apenas atacar os navios, com uma espécie de trégua. Porém, isso vai se desdobrar depois com o ataque às antigas possessões portuguesas, que agora eram possessões das Coroas Unidas. Eram possessões
das coroas ibéricas, dentre elas o Nordeste açucareiro do Brasil. A Holanda ela vai ser reconhecida, né, como independente muito tempo depois, em 1648, através do Tratado de Westfália, onde vai ser reconhecida como um Estado independente. Ao mesmo tempo que essa união das coroas ibéricas vão terminar só em 1640, quando Portugal retoma o controle do próprio reino. Mas isso a gente vai falar numa próxima aula. Um abraço, fiquem bem.